Olá, meu irmão, minha irmã. Existe uma frase muito conhecida e usada pelas pessoas que diz: na crise, crie. Porém, eu prefiro usar a expressão: na crise, confie. Pois é, todos nós passamos por momentos difíceis na vida, mas infelizmente, poucos sabem lidar com essas situações e confiar que Deus, esse sim, pode operar um milagre em nossas vidas. Vejamos o que Tiago diz sobre fé e perseverança no livro que leva o seu nome. Tiago 1, versículos 2 a 8 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Meu querido e amado irmão, minha irmã, refletindo nessa passagem bíblica, eu fico a perguntar: quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? Não é tão fácil, né? Quantos pedem sabedoria ao Senhor nesses momentos? Quantos exercitam a sua fé nessas horas? Quantos vão até a fonte certa? Vejamos agora a história de uma mulher que tinha acabado de perder o marido e passar pela maior crise de sua vida. Está na palavra de Deus. Na palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 17, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu então lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse Eliseu: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele a mulher, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda outro vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Maravilhoso isso, não é mesmo? Então, diante do milagre que Deus fez na vida daquela família, essa família aqui, nós podemos absorver algumas lições muito importantes sobre os momentos de crise em nossas vidas. Então vejamos. Os problemas podem ser meios que Deus usa para que nós alcancemos um crescimento. O versículo 1, veja que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu,
e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Que situação, né? É no momento de crise, exatamente nesses momentos, que nós deixamos de ser bebês na fé e amadurecemos. Na verdade, a crise exige isso de nós. E esse versículo nos mostra que aquele marido temia Deus, mas passava por uma crise financeira muito grave. Quando ele morreu, a esposa herdou as suas dívidas e, sem dinheiro, ela teve que assumir a situação para não ter os seus filhos levados como escravo, pois esse era o costume daquela cultura. Foi preciso ela deixar a zona de conforto, já que o marido era o responsável por cuidar dos assuntos da casa. Deixar a zona de conforto e tomar a atitude de procurar o profeta em busca de uma solução para o seu problema. Isso mostra, sabe o quê? Que a crise nos ensina a coisas que não aprenderíamos jamais de nenhuma outra forma. Segunda coisa é que o milagre depende da nossa entrega a Deus. O versículo 2 diz: Eliseu então lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela então disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha, para operar um milagre em nossas vidas, Deus não precisa de muita coisa, não. Assim como o Senhor livrou aquela família da crise através de uma simples vasilha com um pouco de azeite, Ele pode fazer o mesmo por mim e por você. Basta que nós entreguemos a Ele tudo o que temos e confiar inteiramente nele. O pouco com Deus. Há uma frase popular que diz que se torna muito. Tanto é verdade que Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão de milhares e milhares de pessoas. A terceira lição é que Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Parte A do versículo 3 diz: Então disse o profeta: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. A Bíblia conta que, para sair da crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas dos seus vizinhos. Agora imagine comigo se ela não tivesse um bom relacionamento interpessoal com a sua vizinhança. O problema seria maior, não é verdade? Se não houvesse harmonia entre eles, dificilmente aquela mulher conseguiria vasilhas o suficiente para coletar o azeite necessário para sanar as dívidas do seu marido. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, que se for possível, quanto estiver em nós, devemos ter paz com todos os homens. Isso é importantíssimo. Então, para que um milagre aconteça em nossa vida, Deus pode fazer com que nós venhamos depender de outras pessoas. Sim. Eu me lembro que durante muitos anos eu quis ser independente financeiramente de meus pais, né? Porque eu não queria ser dependente, né? Mas após muitas orações, descobri que Deus estava usando-os para me abençoar e que não havia nada de errado nisso. No momento certo, Deus me mostrou outros caminhos. Então é assim a vida. A quarta lição: o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. A parte B do versículo 3 diz então, e diz: a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então ele mandou o seguinte recado, né? Peça muitas vasilhas. Ao fazer isso, Deus queria provar a fé daquela viúva. Ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. É assim. Então, se você sabe que o Senhor promete derramar bênçãos sem medida por causa de sua obediência,
Então, é interessante, né? Muito, se faz necessário ter fé e preparar muitas vasilhas. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande e maravilhoso. A quinta lição que nós poderíamos tirar desse texto bíblico é que a fonte do milagre é inesgotável. O versículo 6 diz: "E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a mulher a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém o filho disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou." Quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, né? Essa passagem conta que o azeite parou de correr. Ele não acabou. Se houvesse mais recipientes, Deus certamente continuaria derramando mais bênçãos naquela casa, porque o poder dele é ilimitado. Isso significa que, se você crer, Deus vai suprir todas as suas necessidades, independente do tamanho ou da intensidade delas. A outra lição que podemos tirar aqui é que no milagre existe a nossa participação e a de Deus. O versículo 7 diz: "Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto." Depois que todas as vasilhas estavam, digamos assim, transbordando de azeite, derramando, de tão cheias, a viúva foi até o profeta Eliseu. Ela não ficou parada apenas contemplando o milagre, não. Em seguida, ela seguiu as ordens do homem de Deus e foi vender o azeite. Tudo somente depois de consultá-lo. Nós vemos aqui um grande exemplo de obediência à palavra de Deus e de trabalho também. As vasilhas de azeite não se venderiam sozinhas. A mulher e seus filhos tiveram que bater de porta em porta para vender aquele óleo. O fruto dessa atitude foi o dinheiro que quitou a dívida, as dívidas, que deveriam ser muitas, da família, e livrou os filhos daquela senhora da escravidão. Por isso, se você estiver em crise, meu irmão, minha irmã, peça sabedoria a Deus para que possa enxergar o melhor caminho e faça a sua parte. Aquilo que lhe compete fazer, faça. Esse relato bíblico nos ensina que, em tempos de crise, nós devemos bater na porta certa, buscar a pessoa certa. Por maior que seja o problema, não devemos negociar com o diabo, pois ele deseja nos escravizar, como queria fazer com os filhos daquela viúva. Antes, nós devemos procurar a Deus e falar com Ele sobre todas as coisas que estão nos inquietando, nos afligindo. Não devemos nos acomodar com uma vida de derrota. Jamais. Grande abraço, meu querido irmão. Que Deus lhe abençoe e guarde de todo mal a sua família.